Direto da redação, de volta. Boa tarde, Rafael. Vamos falar de esporte. Vamos falar de esporte. Poliana, boa tarde para você. Boa tarde, ao amigo de casa. Notícias verdadeiras, né, Poliana? Nada de mentira aqui no Direto da Redação. Você assistiu a nossa reportagem, você viu. Homem mente mais que a mulher, Rafael? Você concorda? Não, lógico que não. O homem sempre muito verdadeiro. Bom, olha, eu não vou dizer que sim, mas também não vou dizer que não, tá? Cada um tira a sua conclusão Então, aí. deixa pro pessoal de casa tirar a conclusão. Né? Vamos falar de esporte então, começando o nosso bloco esportivo, falando de basquete. A equipe de Rio Claro esteve jogando mais uma vez fora de casa. Exatamente, mais uma vez fora de casa e, infelizmente, mais uma vez o time de Rio Claro, do Rio Claro Basquete, perdeu a partida, né? Tá difícil de entender, viu, Poliana, o que acontece com o basquete aqui de Rio Claro. O time foi derrotado ontem à noite pelo Campo Mourão, lá no Paraná. Desta vez a derrota veio na prorrogação da partida por 80-77. Olha só, 3 pontinhos de diferença. O Ala Luizinho foi o cestinha de Rio Claro com 14 pontos. E o mais interessante, viu, Poliana, é que o time ontem ganhava por 11 pontos de diferença. 11 pontos no último quarto e deixou os donos da casa empatarem. Aí na prorrogação acabou perdendo o time de Rio Claro. Só para você ter uma ideia, Rio Claro agora soma 8 jogos com 5 derrotas e apenas 3 vitórias na Liga Ouro. O time é o lanterna da competição com 11 pontos ganhos. O Sport tem 10, mas tem um jogo a menos, por isso que está ali acima de Rio Claro. Lins também tem um jogo a menos, mas o time soma 12 pontos, já lidera a Liga Ouro. E se continuar nesse ritmo, o time de Lins vai acabar chegando já à final direto, viu? Bom, agora tem que mudar o foco, seria isso? Pensar já em conseguir essa vaga nessa segunda fase dessa competição? Na verdade, a competição ela é turno e retorno, né? Na verdade, são 4 jogos contra cada adversário, 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Mas o time tem que agora mudar o foco porque vai começar o Campeonato Paulista nessa quinta-feira. Então, ou seja, da Liga Ouro, o time agora vai ter que esquecer, mesmo vivendo essa má fase da competição, e vai ter que se preocupar exclusivamente com o Campeonato Estadual, que começa com aquela fase preliminar agora quinta-feira, em que o campeão vai para a fase principal contra as grandes equipes do basquete aqui de São Paulo. E quinta-feira, Rio Claro já recebe o Osasco às 8 da noite no ginásio Felipe Caram, R$ 5,00 o ingresso. E sábado, às 6 da tarde, o time já tem um confronto lá em Assis contra o time local. Então, olha, 2 competições agora simultâneas. O que era interessante Rio Claro ter feito? Ter feito a lição de casa aí nesses jogos da Liga Ouro, ficar tranquilo, sossegado nessa competição nacional e agora ter mais tranquilidade para jogar o Campeonato Paulista. Mas como não foi bem no início aí da Liga Ouro, o time de Rio Claro vai ter que se concentrar nas 2 competições ao mesmo tempo e aí fica mais difícil. Fica mais difícil, mas aí vamos pensar que a Liga Ouro pode ter sido aí um processo de adaptação dos meninos, com os reforços, né, com a equipe, para entrar mais forte no Paulista. A Liga Ouro ela é mais difícil, só que com 4 equipes apenas, né, era grande chance de Rio Claro já conseguir uma vaga no NBB. Vamos ver, tomara que o time se recupere agora nas próximas rodadas. O Campeonato Paulista, essa fase preliminar, ela é bem mais tranquila. O ano passado o Rio Claro passou por ela com certa facilidade e aí depois acabou perdendo a maioria dos jogos na outra fase. Mas, a princípio, esse ano também Rio Claro deve ter certa tranquilidade para passar por essa fase preliminar, até porque, como você disse, o time se reforçou bastante. Bom, vamos falar um pouquinho de futebol então, mudar de assunto, falar do Velo Clube, que já tem jogo já no sábado e a torcida da equipe adversária diz que vai invadir Rio Claro, é isso? O pessoal está dizendo que vai vir em peso aqui para o Benitão. O jogo Velo e Capivariano, olha, vai ser no sábado às 10 da manhã, a pedido da televisão, e pelo menos é o que a diretoria do Caçula aí da primeira divisão disse ao Velo Clube. O Velo recebeu ontem de manhã uma solicitação de 1.000 ingressos para torcedores que devem vir de Capivari. Imaginem, 1.000 pessoas lá da cidade de Capivari, que tem 55 mil habitantes, né? E tudo isso... Estão sendo otimistas, não é 1º de abril, não? Não é 1º de abril, não. Essa informação é verdadeira. O pessoal quer invadir aqui, até porque caso o time do Capivariano vença o Velo, ele já pode comemorar o título aqui mesmo em Rio Claro. Até porque se vencer,
O Capivariano vai a 40 pontos e 12 vitórias. O Red Bull só pode chegar a 40 pontos e 11 vitórias. Então, no número de vitórias, o Capivariano conquistaria o título da Série A2 com uma rodada de antecedência. Já para o Velo, essa partida é a despedida do time diante dos seus torcedores em 2014, até porque não deve disputar a Copa Paulista no segundo semestre. Então, para o Velo Clube, é a última apresentação dentro de casa. Resta ao Velo, Poliana, brigar para ficar entre os 10 primeiros colocados e aí no campeonato de 2015 fazer mais jogos dentro de casa do que fora, o que seria uma vantagem, pelo menos teoricamente. Bom, os ingressos então vão ser colocados à venda durante a semana. Exatamente. Assim que a gente souber, tiver informação da diretoria do clube, a gente passa para você aí de casa. E mais informações, Rafael? Olha, do Velo por enquanto é isso. Hoje a gente deve ter aí uma conversa também com o técnico Moisés Egert, né, para ver uma avaliação dele desse trabalho que ele vem fazendo à frente da equipe. E afinal de contas, o Moisés pegou o time numa situação bem delicada, conseguiu tirar do rebaixamento, que vinha assombrando, né, a equipe do Velo Clube, conquistou 3 vitórias, teve essa derrota, tudo bem, foi por goleada, ninguém estava esperando esses 3-0, mas era contra uma equipe que estava lá brigando também contra o rebaixamento. Eu acho que o grande problema do Velo não foi essa derrota para o Guaratinguetá, até porque o time venceu 3 jogos seguidos. O problema foram as vitórias lá no meio do campeonato, e aí a gente pode fazer um balanço, né, de como foi essa Série A2. O que tirou o Velo aí da briga foram aquelas derrotas, por exemplo, para o Grêmio Osasco, por exemplo, para o São Caetano, né? Aquelas mudanças assim do técnico Carlos Rossi na época, que ninguém entendia, né? Ele, de repente, contra o São Caetano, ele resolve poupar 3, 4 jogadores para um jogo do meio da semana. Mas, qual a diferença do jogo para o meio da semana e para o jogo contra o São Caetano? Afinal de contas, era a mesma competição, não há lá uma prioridade, né? Então, são coisas que foram ocorrendo no Velo que acabaram prejudicando bastante a equipe, e a gente torce que o time consiga aí entrar nos eixos, né, para 2015, fazer o quê? Já que não vai disputar a Copa Paulista no segundo semestre. Muito bem, Rafael, a gente volta amanhã então com novas informações do esporte. Com certeza, amanhã a gente está de volta com todas as informações do esporte nesse meio de semana em Rio Claro e aqui na região. Um grande abraço a você, Poliana. Um grande abraço a você de casa também. Até lá. O Direto da Redação volta ao longo da programação, então, da TV Brasil. Uma boa tarde para você.